Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Olha só, pessoal, a primeira turma do STF retoma logo mais às 2h da tarde o julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado. É bom lembrar que a programação é que aconteceria uma sessão agora pela manhã, mas por causa da demora de ontem, convencionou-se então que esse julgamento voltará apenas às 2h da tarde. A ministra Carmen Lúcia será a primeira a votar no dia e terá papel decisivo para o destino dos réus. A manifestação pode empatar o placar pela absolvição de Bolsonaro ou formar maioria para condenar os acusados. Ontem, em um voto que durou quase 14 horas, o ministro Luiz Fux abriu divergência ao absolver 6 dos 8 réus, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, e condenando apenas o tenente-coronel Mauro Cid e Walter Braga Neto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Com o cenário, Braga Neto e Cid são os únicos réus com maioria formada pela condenação por pelo menos um crime. Eduardo, eu vou tentar, tá? Pelo menos na minha leitura, resumir as 14 horas de Fux. Primeiro, ele diz que ali não era lugar de julgar, né? Mas continua julgando. E depois, acho que o ponto mais importante é que ele condena Cid e Braga Neto, mas retira Bolsonaro dessa trama golpista. Basicamente, então, culpa Mauro Cid e Braga Neto pela tentativa de golpe e tira Bolsonaro da história. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Eu precisaria dispor de pelo menos 13 minutos, né? Porque ele teve 13 horas. É verdade. Para poder pontuar com mais assertividade e evitar ser mal compreendido. Vou tentar aqui, com o pouco tempo que tenho, dizer que a primeira coisa é que ontem o amigo e todo mundo que acompanha a conversa ouviram falar que poderia ser o voto mais importante, inclusive superando o do relator, lembra? Sim. Foi não apenas o mais longo da história, como o mais importante que o relator, e chocou o país pelo jeitão que ele fez. Agora, sabe, em primeiro lugar, eu defendo esse tipo de voto, ou seja, eu respeito, não acompanhei tudo, mas eu respeito muito o voto do ministro Fux. Dizia o grande, o sábio Nelson Rodrigues, que toda unanimidade é burra. Então, ele nos fez atentar para uma série de detalhes. Repetiu algumas coisas que nós falamos aqui o tempo todo, né? Como, por exemplo, a questão de ser um julgamento que devia estar no pleno dado do tribunal com os 11 ministros. Disse de algumas preliminares que quase a cabeça da gente mexer, mas no fritar dos velhos, como é que você condena o mensageiro? Que o Cid, no caso, como ajudante de ordens, senhoras e senhores, o ajudante de ordens é um militar que fica perto de uma autoridade, carregando a pasta da autoridade, segurando os presentes que a autoridade recebe, levando os recados que a autoridade manda, atendendo os telefonemas que a autoridade não pode receber. É o braço direito, é o mensageiro. Aí você condena o mensageiro, não condena o... Mas não é só isso, sabe, Júlio? Eu vou resumir o meu espanto com aquilo que eu tenho falado desde o dia 9 de janeiro de 2023. Você é minha testemunha. Eu falei assim, esses equivocados, esses idiotas vão pagar caro. Eu espero que os cabeças desses movimentos, que os coronéis, os generais que permitiram essa ocupação inacreditável do Exército, essa situação de coisas, paguem também. Então, como pode o mesmo ministro que tacou 17 anos no Aécio, 14 anos na mulher do batom, não sei quantos anos, agora diz que não pode ser julgado lá? Como pode você condenar 400 pessoas que estavam ali movidas por sentimentos os mais dignos e respeitáveis, que é amor à pátria, né? Mas que foram induzidas àquele momento por gente que tramava isso nos quartéis, e agora ele fala que tá zerado para todo mundo, menos para os bobos que estavam lá, que de fato fizeram a quebradeira inominável. Então, é só isso que eu queria que o Fux um dia me contasse. Por que é que ele condena o pobre, o piquitito e arrebenta com o graúdo? É só para fazer jus à história do Brasil, que tem 525 anos de elites arrebentando com os mais... Não pode falar a palavra. Com os mais pobres.
E aí, William Travassos, voto do Fux demorou demais da conta, o mais longo de toda a história, e a retomada logo mais às 2 horas da tarde com o voto, então, da ministra Carmen Lúcia, que tem fama de fazer votos curtos, mas depois do voto de Fux, eu acho que pode ter ali algum movimento de crescer esse voto dela. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia, e agora já vem o papo, que ela está sem voz, está resfriado, algo nesse sentido, e não vai conseguir falar. Mas eu tenho uma expectativa grande, né, porque eu espero que a ministra, né, ela precisa falar sobre o voto do Fux. Ela precisa trazer os argumentos, né? Porque assim, o Alexandre de Moraes deu o seu voto, o Dino simplesmente acompanhou e o Fux virou a mesa e falou o seguinte: existem várias irregularidades aqui, ou eu tenho dúvidas sobre determinados pontos, como por exemplo, né, quando ele fala da trama golpista, do ataque, do punhal verde, amarelo, azul e branco, né, do uso da ABIN paralela, e ele vai acatando justamente o que as defesas estavam apontando. Tem um problema aqui. Ele não diz que o Bolsonaro não participou, não é isso. Na verdade, é que não tem provas. Ele fala assim, eu tenho dúvidas, então não tem provas aqui. E aí ele traz um ponto importantíssimo, que é o seguinte: o número de provas, porque ele começa falando sobre os terabytes. Ele fala assim, eu fui ver o que era aquilo, e eu falei, como é que você vai defender alguém se você não tem acesso a todo esse conteúdo? Então o processo precisa recomeçar. No fundo, ele abre uma brecha para a gente não sair de forma atabalhoada, do jeito que nós estamos, para obter o mesmo resultado da Lava Jato. Isso tudo vai por terra. E é vergonhoso, gente. Ninguém está aqui dizendo que não aconteceu a tentativa de golpe. Não é isso. Nem que aconteceu. Na verdade, nós estamos no processo de julgamento. E se você tem dúvidas, para o processo. Vamos recomeçar. Qual é o problema? Por que tanta correria? Porque tem 2026 e é um risco o Bolsonaro, né, se tornar essa figura tão importante para concorrer à presidência. Se existe a dúvida, o processo não pode continuar. Agora, é um voto. Talvez isso não mude absolutamente nada. E é claro que a política vai aproveitar disso. Tanto a esquerda como a direita. A esquerda ontem pegou uma senhora daqui de Belo Horizonte, colocou a foto do Fux na nota de $1, de dólar, né? Chamando ele, falando barbaridades. Isso não é... Quando a esquerda faz o seu pronunciamento, isso não é um ataque às autoridades desse país. Se fosse a direita, todo mundo estava marretando. A direita, por outro lado, vai aproveitar o discurso do Fux, ou do voto do Fux, para defender a sua tese, e que ela já vem defendendo, que esse processo está cheio de erros. E aí, Marcelo da Fonseca, Luiz Fux, ali no início, falou algo que você já vem defendendo muito tempo aqui, que é a questão da jurisprudência, né, ou da incompetência da corte para julgar esse caso. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu espero que a Carmen Lúcia, mineira aqui de BH, lembre que hoje tem Atlético Cruzeiro 7h30, viu, Júnior? A gente vai ficar trabalhando na política aí, das 7h30 a gente vai perder o jogo. A cabeça do brasileiro, né? Olha isso. Se encerra ali 7h15 pelo menos, porque para dar tempo da gente preparar. Até porque eu li que o voto dela tem 400 páginas. Se ela decidir ler, meu Deus. Mas, bom, falando sério aqui agora, eu acho que a gente não tem, né, o tempo do Fux, a gente não é ministro do Supremo, a gente não tem o tempo ilimitado. Então tem que reduzir algumas coisas. São vários pontos que a gente consegue analisar do voto do Fux ontem. Tem várias contradições, né, como o Eduardo apontou, que são muito claras, né, na postura do ministro no início do julgamento e a postura de ontem. Tem vários questionamentos deles em relação a outros votos também que ele já proferiu em outros casos muito históricos do Supremo, que também são muito questionáveis. Mas a gente pode... O interessante, Júnior, que o ouvinte do Conversa de Redação é muito fiel, então ele acompanha a gente há mais tempo, ele sabe há quantos meses a gente falou aqui, e nós não temos, né, diploma de direito, a gente não é especialista, mas a Silvana Lobo, né, da Defensoria Pública, falou aqui, tem mais de 2 meses que ela falou, esse processo está cheio de nulidades. Esse processo pode ser questionado por vários pontos e lá na frente pode ser que ele seja derrubado. E todas as nulidades que a Silvana apontou, que a gente vem apontando aqui, foram usadas pelo ministro Fux. Né? As incoerências do próprio Supremo, que muda várias vezes a jurisprudência de acordo com o interesse político. Então, tudo isso vem à tona. O WT chamou uma atenção importante da gente falar, que é importante a gente falar também. Poxa, ontem eu vi de deputados, políticos, ministros do governo Lula, temos assim, criticando o Fux, indo para o pessoal. Eu citei alguns aqui, vou citar alguns. Imbecil, mau caráter, burro, golpista, mentiroso, oportunista.
essa mesma turma que defendeu tanto respeito às instituições, quando o voto não é do jeito que você gosta, não tem essa de respeito às instituições. Né? Aí você pode atacar. Quando o seu adversário critica, aí ele está atacando as instituições. Isso a gente precisa reforçar. Né? Fica parecendo, o Edu citou o Nelson Rodrigues, eu vou citar aqui o Milor Fernandes. Né? Ele tem uma frase que se aplica muito ao momento político que a gente vive no Brasil. Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim. Porque parece que a dificuldade de respeitar quem pensa diferente está ficando cada vez mais extremada no Brasil. E isso é muito preocupante. Agora, eu acho que esse julgamento, né, eu concordo com o WT também em questão de esse voto do Fux não vai alterar nada. O ex-presidente Bolsonaro vai ser condenado. Os generais vão ser condenados. Né? Todos os que participaram da tentativa de um golpe de Estado no Brasil vão ser condenados. Agora, o Fux faz uma coisa que é muito comum no Supremo. A gente teve na Lava Jato, gente, alguns ministros que começaram dando aval a todas as ações do Sérgio Moro, lá na terceira vara de Curitiba. Quando chegou, depois da vaza-toga, quando o Glenn Graham mostrou as conversas que surgiram durante o processo, vários ministros mudaram de opinião. Então o Fux, no início do processo, ele não tinha muitas informações que ele tinha agora, com as mensagens que o Eduardo Tagliaferro trouxe à tona. Com a perícia que mostra que o Alexandre Moraes tentou manipular alguma parte da investigação. Então não dá para condenar o Fux de mudar a percepção dele, porque ele teve acesso a informações que a gente não tinha no início do processo. Eu duvido que esses 1.200 que foram condenados já no Supremo, né, pelo 8 de janeiro, tiveram a defesa igual todos esses que estão sendo julgados agora têm. Até pela questão da diferença de classe social, né? O Edu ressaltou bem. Será que a turma que foi condenada teve direito, né, a um julgamento com as defesas que o ex-presidente Bolsonaro apresentou nas últimas semanas? É uma diferença muito grande. Então, muita coisa justifica o Fux. É uma divergência e divergência faz parte da democracia. É preciso respeitar. Outra coisa boa do voto do Fux, Júnior, é que dá um peraí, alto lá para o Alexandre de Moraes, que todos sabemos, independentemente do mérito do processo, é uma figura autoritária. É uma figura que acha que é o dono do mundo. E ontem o Fux falou algumas verdades na lata dele, que de vez em quando alguém tem que falar na nossa lata pra gente baixar a bola. Na tentativa de resumo que eu fiz, eu esqueci dessa parte, porque tem um monte de sapatada. Com calma, com uma certa elegância ali, mas né? deu na com a devida vênia, mas tem uma sapatada. A única coisa que ele falou, digamos, respeitosa não, porque o resto também não foi desrespeitoso. A única massagem que ele fez no Moraes é que ele foi um relator muito dedicado. Pelo jeito, todos estão aplaudindo, então, aqui o voto do Fux, ou não? Não, eu acho que o voto do Fux tem que ser respeitado. Sim. A gente não pode tratar a importância de um voto de um ministro só quando ele é do nosso lado. Perfeito. Isso a gente tem que ressaltar. Agora, não dá para deixar de apontar, o Edu apontou muito bem uma das incoerências. Quer dizer que, para ele, tudo que aconteceu foi articulado pelo ex-ajudante de ordens e pelo vice-presidente. O presidente que mais se beneficiaria não participou, sem dúvida, é uma incoerência que vai ser apontada talvez hoje pela ministra Carmen Lúcia, pelo Zanin, que vai ser discutida no plenário. O William Travasso, vai uma diferença gigantesca, continental, entre respeito e aplauso. Eu respeito. Ele é um ministro, ele está sentado ali, ele tem seus elementos. Aplauso não, até porque eu já disse aqui e repito, ele foi incoerente no que eu considero mais grave, que é você condenar o pedreiro e absolver o engenheiro. Mas o fato de você respeitar, para mim, já é uma coisa muito importante, porque isso mostra cada vez mais a força da nossa democracia, porque o que a gente mais ouviu nas últimas 24 horas foi um desrespeito ao voto do ministro por parte da esquerda. O país está assim, o Marcelo falou, se eu chego aqui e falo que o Bolsonaro é lindo, metade da população me arrebenta. Se eu falo que ele é feio, metade me arrebenta. É assim. Mas eu acho isso muito natural, né? Dá por parte da direita, foi um desrespeito ao voto do Alexandre de Moraes. Isso. Agora a esquerda desrespeita porque vota contra a gente. A turma tá olhando para isso como torcida de futebol. Só que, Júnior, tem uma diferença. Que a gente pode falar isso. Ô, Júnior, só que tem uma diferença que a gente tem que ressaltar essa diferença. Quando o Nicolas critica... Estou citando o deputado Nicolas porque é talvez o mais vocal dos deputados da direita. Quando ele critica algum ministro do Supremo, ele é tratado como ele está atacando as instituições. Isso. Ele não está atacando o ministro, ele está atacando as instituições. Ontem nós tivemos várias críticas ao Fux e você não vê ninguém falando que esses deputados, esses ministros, esses políticos estão atacando as instituições. A crítica ao Supremo a gente faz aqui muita. A gente não está questionando a importância do Supremo. A gente sabe da importância do Supremo. Agora, os ministros podem ser criticados e devem ser criticados. O âncora sofre, mas, Júnior, eu tenho que voltar aqui, âncora. Deixa eu te falar uma coisa, porque num julgamento desse tamanho,
13 horas dessa importância, dessa magnitude e magnífica. Como é que chama o trem? Magnífico. Magnífico. Os membros também comeram solto, né? E tem um que eu tenho que dizer aqui. Que o Fux votou Da cabeleira dele? para garantir que a peruca continue vindo dos Estados Unidos. Garantir que vai na Disney ano que vem. Eu fico imaginando a inveja do Alexandre de Moraes ao olhar aquela cabeleira. Eu tenho invejas. Agora, sabe por que a turma briga quando o Nicolas bate? Porque dói a batida dele. E quando a esquerda bate, já não tem tanta força, né? E aí o comentário da Berta hoje. Ela falou, o voto da ministra Carmen Lúcia tem 429. Pai, ai, mas ela tá rouca. E ela vai só apresentar um resumo. É, porque não adianta muito ficar lendo aquele negócio todo. Mas ela tinha que ir pra guerra. Hoje a ministra tinha que aparecer e falar assim, gente, ou então falar o seguinte, não posso falar hoje, eu peço o adiamento para o meu pronunciamento. Por que não? O curioso é que ela estava fazendo várias anotações ontem, né? Então a gente vai estar curioso para saber como que vai ser. Dela, Eu acho que o que ela diverge ali do Fux, ela vai pontuar, eu não tenho dúvida disso, né? E aí, tomara que a direita não faça igual a esquerda fez ontem. Não é porque a ministra Carmen Lúcia vai apontar problemas no voto do Fux que ela tem que ser tratada como burra, que ela tem que ser tratada como incapaz, que ela tem... É parte da democracia, visões diferentes. Os ministros têm isso. E se ela apoiar o Fux? Vai nos surpreender muito. Vai ser uma surpresa muito grande. Mas absolutamente respeitável. Sim.